Agora sim, também boa tarde para o Leandro Rezende. Muito bom ter vocês aqui me ajudando nessa missão enquanto a Dani descansa. Oi, Yuri, vou começar contigo que está aí de pertinho, acompanhando todos os desdobramentos e articulações. Para quem esteve ligado aqui na programação da CNN Brasil, a gente acompanhou ao vivo o anúncio daquele bloco de apoio a Rogério Marinho na disputa pela presidência do Senado. Bloco formado pelo PL, pelo PP e pelo Republicanos. E naquele momento, o Rogério Marinho, ele era rodeado por ex-ministros de Bolsonaro. Rogério Marinho, que inclusive foi também ministro de Bolsonaro. E ele fez ali um discurso também voltado, Yuri, a ataques ao PT. Por mais que aqueles que estiveram ali presentes estivessem discursando, dizendo que aquela não era uma candidatura de Bolsonaro, Rogério Marinho é o candidato de Bolsonaro? Sem dúvida alguma, e do bolsonarismo como um todo, né, Carol? Isso é inegável de se dizer. E tentando colocar em Rodrigo Pacheco, quando você faz essa menção a esse discurso, o que o Rogério Marinho e seus aliados querem fazer é tentar colocar em Rodrigo Pacheco o carimbo de um candidato governista e não um candidato dos senadores que represente a casa. E isso costuma ser uma questão, um argumento bastante importante nesse tipo de disputa. Se, por um lado, essa disputa do Senado está mais colocada, mais acirrada e pode ter, se não surpresas, Rodrigo Pacheco mantém o seu favoritismo, mas Rogério Marinho tem conseguido buscar apoios e feito sinalizações ali que podem demonstrar uma disputa mais acirrada do que a que se previa, isso começa a ser admitido, inclusive no entorno de Rodrigo Pacheco e de aliados do governo do presidente Lula, que sim, prefere a eleição de Rodrigo Pacheco, que tem sido um suporte importante no discurso de defesa do funcionamento das instituições e da questão da própria democracia, tentando colocar em Rogério Marinho a representação de tudo que seria anti-institucional. Enquanto ele, o ex-ministro e agora senador eleito, que tem conhece bastante o Congresso, foi deputado federal, sabe se relacionar bem com as forças da casa, tenta buscar esse discurso de independência em relação aos outros poderes e principalmente de insatisfação com o Supremo Tribunal Federal. No fundo, isso acaba inevitavelmente remetendo, como você disse na abertura aqui do jornal, à polarização da eleição do ano passado entre PT e PL, agora, de certa forma, representadas aí no Senado. Leandro, nesse primeiro momento, vamos focar um pouquinho no Senado, onde a disputa está, digamos, um pouco mais necessitada de articulações políticas, podemos colocar assim, já que na Câmara o cenário já está muito bem desenhado. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar como é que está essa disputa na Câmara dos Deputados, mas no Senado chamo mais uma vez a atenção para esse ponto da polarização. Teremos um terceiro turno no Senado, Leandro. Até que ponto ou até onde pode ir a articulação de Rogério Marinho em busca daqueles votos que estão em aberto? Tá com cara de terceiro turno, de disputa entre Lula e Bolsonaro, mas o terceiro turno com outros contornos. Carol, boa tarde para você e, em especial, boa tarde para o Yuri, de volta das férias aí, depois de 56 dias de férias, está de volta. Uma boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no CNN 360. Me parece que essa eleição para o Senado, ela vai definir qual é o lugar do bolsonarismo em 2023 e agora, do bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Sem Bolsonaro na presidência da República. De alguma maneira, surpreende que, após os atos de 8 de janeiro, exista ainda tanta força do bolsonarismo enquanto um movimento político para conseguir articular uma candidatura que tem força na disputa para o Senado. O jogo no Senado é muito diferente do da Câmara, onde, enfim, a candidatura do Chico Alencar, deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, é muito mais para uma demarcação de posição política do que uma possibilidade, não tem nenhuma possibilidade de vitória. O Arthur Lira será reconduzido à presidência da Câmara dos Deputados na quarta-feira. No Senado, o jogo é diferente. O que o PL, partido do Rogério Marinho, diz é que a disputa está muito apertada e de que votos que o Rodrigo Pacheco está contando que são dele, na verdade, são aqueles votos que podem traí-lo na hora H. A votação para a presidência do Senado ela é feita de maneira secreta e esse tipo de coisa pode acontecer
acontecer. E tem um partido, Carol e Yuri, que me parece que vai ser definitivo nesse jogo, né? Por mais que a turma do Rodrigo Pacheco esteja tranquila de que vai conseguir a reeleição na quarta-feira, você tem no União Brasil, que é um partido que tem 10 senadores, uma bancada que tem divisões internas muito severas. Tem gente ali que já declarou apoio ao Rogério Marinho, como o senador novato Alan Rick, que já fez essa declaração de voto. Você tem o Sérgio Moro, que me parece impossível de caminhar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-juiz tem ali não se manifestou ainda sobre a eleição no Senado, me parece, mas não dá para a gente cravar se ele vai com um ou vai com o outro, pelo menos por enquanto. E você tem também, dentro do União Brasil, o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado e do Congresso também, por óbvio, e um dos articuladores da campanha do Rodrigo Pacheco. É dentro desse partido que tem tantos interesses, que é a União Brasil, que o PL está apostando de conseguir uma quantidade expressiva de votos e conseguir embaralhar um pouco dessa disputa na quarta-feira. Carol. Leandro, agora é um problema que na Câmara a gente não observa, né, Leandro? A gente tem Arthur Lira com apoio do PT ao PL. O que explica essa frente ampla de apoio ao atual presidente da Câmara? Vou trazer a palavra de um importante deputado do PT, que tem assento lá na direção nacional do PT, quando o partido declarou o apoio ao Arthur Lira. Em resumo, ele me disse o seguinte: o Lira foi um bom presidente para o Bolsonaro, ele pode ser um bom presidente para o Lula também. O Arthur Lira conseguiu, durante o governo Bolsonaro, ganhar muito poder, muito prestígio entre os deputados. E o PT e os partidos de esquerda que apoiaram Lula não fizeram uma maioria confortável, não fizeram maioria na Câmara dos Deputados e não fizeram deputados em quantidade suficiente para ter uma vida confortável nesse começo de terceiro mandato. O Lira se torna uma figura fundamental para que o Lula consiga governar, aprovar suas pautas de interesse. Basta lembrar a PEC da transição, né, que garantiu, por exemplo, o pagamento do Bolsa Família, né, reajustado. O Lira teve uma participação fundamental nisso. Então, o PT sabe disso e sabe que vai precisar do presidente da Câmara para conseguir governar. É a política como ela é, Yuri? É isso, é a política como ela é, sem dúvida alguma. O que a gente vê na Câmara, né, a eleição de Arthur Lira é dada como favas contadas e dificilmente. A grande questão agora é saber o tamanho dessa votação e como vai ser a distribuição dos cargos entre os partidos, da mesma forma que no Senado. Mas acho que, só para voltar um pouquinho do Senado, Carol, uma coisa que o Leandro Rezende tocou num ponto importante dessa divisão do União Brasil, que de certa forma se reproduz em outros partidos, mas em muito menor escala, né? Não se espera, por exemplo, do MDB grandes defecções contra Pacheco, um ou outro integrante da bancada, mesmo no caso do PSD, do próprio Rodrigo Pacheco, que é uma bancada que está crescendo, talvez um ou outro, no máximo, que deixe de votar, mas mesmo no PL tem uma expectativa do grupo de Pacheco que possa ter alguma dissidência, possa se tirar votos desses partidos que apoiam oficialmente Rogério Marinho. Mas o Leandro tocou num nome que é um personagem que eu já tenho ouvido muito falar. Eu cheguei em Brasília hoje, no fim da manhã, e muito da disputa no Senado passa pelo nome de Davi Alcolumbre, seja por ser o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, ocupa um cargo importante, foi presidente do Senado na primeira metade da legislatura passada e a eleição dele moveu as peças do Senado, tirou a normalidade que costumava marcar o Senado, quase sempre presidido pelo MDB. E a grande questão é que muita gente acha que já há uma antecipação da sucessão do próprio Rodrigo Pacheco e que passaria de novo por Davi Alcolumbre. Por isso, o ex-presidente do Senado e presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, é uma figura tão importante, seja para conseguir votos para Rodrigo Pacheco, seja para já começar a causar alguns ruídos dentro da articulação que tenta reeleger o atual presidente do Senado.